Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Paz e bem, paroquianos da Paróquia São José de Amaralina. Hoje, nossa comunidade se veste de festa e gratidão. Não estamos aqui apenas para uma entrevista, mas para honrar uma jornada de fidelidade e entrega que alcança um marco precioso, o Jubileu de Esmeralda do nosso pároco, Cônego Jorge Bonfim. Assim como a esmeralda simboliza o renascimento, a esperança, uma resistência inabalável, os 40 anos de sacerdócio do Padre Jorge refletem uma vida que se renova a cada missa, a cada conselho e a cada gesto de caridade. Há 4 décadas, ele assumiu um compromisso que guia seus passos até hoje, sob a luz do versículo que escolheu para a sua ordenação: que em tudo Deus seja glorificado. É com esse espírito de dar glória ao Pai, através do serviço aos irmãos, que daremos início a este momento, mergulhando nas memórias, nas lutas e no legado do pastoreio que tanto nos abençoa. Seja bem-vindo, Padre Jorge. Boa noite, Paulinho. Boa. Como é que você está? Bênção, Bem, Padre. Paz. Vamos lá, né? Vamos começar esse bate-papo hoje aqui. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é que, primeiro, agradecer, né, pela sua presença e partilhar um pouco da sua história conosco, né? Com os 40 anos de sacerdócio, é uma vida dedicada ao próximo, né? Ao celebrarmos este Jubileu de Esmeralda, o que mais lhe vem em mente quando o senhor olha para trás e lembra do dia 27 de abril de 1986 até hoje, tudo realmente valeu a pena? Beleza. Me lembro com alegria, com gratidão, um dia festivo na minha paróquia, lá em Paripe, Nossa Senhora do Ó. Tinha muita gente, muita gente. Me lembro bem das palavras de Dom Ângelo Domingos Salvador, bispo auxiliar de Salvador. Ele sempre dizia assim: o sacerdote é o homem de Deus e o homem do povo. E ele me disse assim, uma palavra que eu nunca me esqueci. Quando terminou a missa, ele disse: olha, Padre Jorge, quanta gente está rezando para você. Nunca esqueça desse dia. E essa memória, essa lembrança que eu tenho, nunca me esqueci daquele dia maravilhoso que me fez muito feliz até hoje. Que bom, que momento lindo para ficar na memória, né? Voltando ao início de tudo, quais são as lembranças mais fortes que o senhor guarda da sua infância e da sua família? Da minha família, minha infância, em Paripe, nós somos uma família grande, muito simples. E meu pai, meu pai já está no céu, minha mãe mora comigo, mas meus irmãos, somos 10, agora um voltou para o céu esta semana. Mas assim, a memória que trago de uma família muito unida, que a gente aprendeu muito a rezar, a compartilhar, a saborear a vida e a enfrentar dificuldades juntos, nunca sozinho, mas sempre juntos. Meu pai sempre foi um modelo, um exemplo de ensinar a gente a vencer as dificuldades sempre na fé. Nós rezávamos o Santo Antônio em nossa casa, íamos sempre para a missa, e sempre os momentos muito fortes, sobretudo de partilha com os mais pobres. Isso a gente tinha clareza. O pouco que a gente tinha, a gente sabia repartir com quem precisava. Talvez quem alguém pode se lembrar, se alguém de parede se lembrar do homem do boneco, que era um homem que morava num carro de boi, com uma família grande, e a nossa família sempre partilhava com ele o pão de cada dia. Isso me faz marcar e me fazer a lembrança, mas também muitas outras pessoas pobres que se aproximavam da nossa casa, que éramos pobres também. Mas essa é a lembrança que eu trago. Que beleza de exemplo, né, pessoal? E ainda falando sobre a sua infância, lá atrás, já havia algum sinal que o senhor seguiria por esse caminho religioso ou a semente ela foi plantada com o tempo? Tem um fato interessante. Minha família é muito festeira. Nós morávamos na Ribeira. E na Ribeira, os grandes carnavais da Ribeira, né? Então, se fazia muitas festas, né? Então, tinha um clube Tapajipe, tinha um clube São Salvador, tinha muitos clubes lá. E o carnaval naquela época era sempre durante o dia. Mas à noite tinha os clubes.
E todo mundo se aprontou. E eu, como era muito pequeno, sempre, né? Fui deixado de lado. Então todo mundo se aprontou e foi. E aí disseram assim, mas faltou Jorge, Jorge não tem roupa para ele. Como é que ele vai ser? Então, eu disse assim, me disseram, me chamavam de menino preto, né? Porque eu era o mais escurinho da turma, né? Então, me chamavam, o menino preto ficou sem roupa. Ô menino preto, você vai de quê? Eu disse, eu quero ir de cardeal. Então, me botaram uma toalha vermelha, né? Me botaram uma toalha vermelha, assim, me vestiram com a toalha vermelha, e deram muita risada. Disseram assim, mas olha só esse nego querendo ser cardeal, né? Assim. Mas isso devido, eu sempre fui muito orientado por duas senhoras idosas, religiosas, que me levavam muito para a missa, para a igreja, para rezar o texto e para o convívio com a irmã Dulce. Então, como a gente morava ali na Ribeira, a gente ia muito para o círculo operário, lá em Roma. E essa ligação, claro, na hora, talvez eu tinha visto, né, o cardeal, eu quero ir de cardeal, né? Não sei se isso mexeu comigo, não sei. Ciência, né? De uma brincadeira de carnaval, hoje temos o prazer de ter o nosso Padre Jorge, né? O senhor comentou que haviam duas senhoras, né? Que sempre levavam o senhor para a presença na igreja. Então, Deus usa muitas pessoas para nos guiar. Elas foram as pessoas fundamentais que ajudou o senhor a se decidir, ou houveram outras pessoas? Na minha vida religiosa, muitas pessoas me ajudaram. Me lembro bem dessas duas senhoras, Dona Eufrásia e Dona Fulu. Pobres. Eu sempre tive muito contato com os pobres. Elas morreram no Hospital Santo Antônio, lá em Mandúcio. Mas também eu conheci uma senhora espanhola que cuidava muito de mim e ela era muito religiosa, andava sempre de preto. E ela me ensinou a rezar o texto, me ensinou a rezar o credo, me ensinou a rezar o glória, me preparou para fazer a primeira comunhão. Eu fiz a primeira comunhão, quem é de Paripe sabe, Dona Carmen, ela tinha uma capela, porque Paripe não tinha igreja, tinha uma capela bonita no fundo da casa dela, e ali eu fiz minha primeira comunhão, eu e minha irmã Lúcia, tem uma foto ainda. Então, sempre teve pessoas religiosas, mulheres, que me ajudaram muito. E até essa semana, conversando com um amigo, o Anselmo, lá de Paris, ele disse assim, eu sempre fui diferenciado, por quê? Porque na turma, todos os meninos iam jogar bola, eu ia rezar. Então, isso, para mim, era também uma marca. Quando eu conseguia escapulir, de vez em quando eu ia também com a turma jogar a bola no campo. Mas essas três mulheres, e depois dois padres maravilhosos que me ajudaram muito como uma freira. Irmã Antônia, uma religiosa das Irmãs de Santa Cruz, que me ajudou muito no discernimento. Também, depois, Padre Maton, que me levou para o grupo vocacional, e Padre Gaspar Cusper, um homem santo, que me levou para morar com ele. Eu morei na casa dele e ali aprofundei a minha vocação sacerdotal. Certo, o senhor está me dizendo que o senhor saiu, né, de casa para que foi convidado por um padre para morar com ele, né? Como foi essa sua saída de casa para começar o seminário, para começar a sua vida sacerdotal? O senhor teve medos, teve receios nessa época? Na verdade, foi assim. Eu nunca morei no seminário. Nunca morei no seminário. Sou um padre um pouquinho diferenciado. Por isso, talvez, eu não tenho essas manhas que às vezes, na liturgia, porque eu não fui preparado para isso. Eu fui religioso, franciscano. Na verdade, eu queria ser missionário para trabalhar na África ou no Amazonas. Mas o bispo achou melhor que eu ficasse aqui. Mas eu sempre fiquei justamente com os pobres. Escolhi São Francisco para ser aquele que é a minha espiritualidade franciscana, né? Então, fui morar
fazer uma experiência em Capiar, município de Canapi, no interior de Alagoas, 1977. E ali foi uma experiência muito sofrida de pobreza. Naquela época, imagine, Alagoas, né? Não tinha nem água e a gente não tinha comida, a gente mendigava para receber. Então, mas uma alegria muito grande de servir, né? Aos mais pobres, de falar de Jesus para os pobres, né? Como São Francisco. Então, toda a minha formação foi franciscana, não foi diocesana, no convento. Eu morei num convento ali no Terreiro de Jesus. Depois fui morar em Olinda, Recife. Fiz noviciado lá em Pernambuco. E depois voltei para aqui, fui morar em Saramandaia, com a possibilidade sempre de morar na inserção no meio dos pobres. E assim, a minha experiência foi não tanto do seminário, mas da vida de serviço e de anúncio, uma missão, sempre àqueles que precisavam ouvir falar de Jesus e que me dava alegria. E me dá até hoje falar de Jesus a todos aqueles que... Certo. Nós sabemos que seminário é tempo de muita oração, de estudo, renúncia. Nesse período, qual foi o maior aprendizado que levou o senhor nessa preparação? O exemplo, né? O exemplo dos padres que rezavam. Porque se a gente não reza, aí as nossas atividades viram ativismo. Então a gente pode fazer por fazer se a gente não reza. Precisamos ter uma intimidade, porque creio eu que a missão é uma extensão do anúncio do Evangelho. Eu sou apenas instrumento, eu sou apenas alguém que, fascinado por Jesus, anuncio a Ele. Então, se eu não tenho intimidade com Ele através da oração, rezar com ação, então eu posso ser um ativista, muito sobrecarregado, mas que não avanço no anúncio e na evangelização. Certo. Nós sabemos que sempre quando estamos nos preparando para uma data, um dia especial, a gente sempre fica, né, naquela ansiedade, naquela expectativa. Então, ao se prostrar no chão para a sua ordenação no dia 27 de abril, há 40 anos atrás, o que passava pela cabeça do senhor? Começar uma vida nova. Começar uma vida nova, totalmente dedicada, entregue à vontade de Deus. Então, a prostração é sempre um gesto de total entrega a Deus, que nos amou, nos ama e nos convida a segui-lo. Então, a prostração, aquele momento, mas também cada vez, na Sexta-feira Santa, quando me prostro, para mim, novamente volta aquele sentimento de total entrega nas mãos de Deus. Que lindo, que bom. Todo mundo que convive com o Padre Jorge sabe que o lema dele, né, que foi o lema que ele escolheu, que em tudo Deus seja glorificado. Por que essa frase tocou tanto o coração do senhor? Esse trecho da carta de São Paulo aos Coríntios me faz muito lembrar, assim, a vida, né? A vida não é feita somente de alegrias. E, sobretudo, na vida religiosa, na vida consagrada, existem muitos desafios que fazem a gente sofrer, que fazem a gente chorar, e é natural, porque somos humanos, né? O próprio Jesus passou por esses percalços, esses desafios. Mas nunca perdeu de vista essa palavra, né? Tudo por amor a Deus, tudo por amor ao Pai. Então, quando eu escolhi isto, sabia que ia ter momentos de muita alegria na minha vida, mas teria também muitos momentos de cruzes, muitos momentos de dificuldades, de incompreensão. Até hoje é assim, Mas que em tudo Deus seja glorificado, no pouco ou no muito, que Deus seja glorificado. Por isso esse tema mexe muito comigo e me aquieta muito o coração. Quando acontece uma coisa difícil, quando acontece uma coisa que eu não entendo direito, eu digo, meu Deus, que o Senhor seja glorificado também por isso, que seja para o meu crescimento,
que seja para o meu aperfeiçoamento na missão. Quanta sabedoria, né, pessoal? Desses 40 anos, qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou? O maior desafio, a, o maior desafio, deixar a minha primeira paróquia, a paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Eu estava tão feliz lá, tão feliz, e foi Dom Geraldo que me convidou. Ele não me obrigou, era um bispo maravilhoso, mas ele me disse: padre, a igreja precisa de você. Mas você está tão feliz, a gente sente que você está tão feliz, e eu não vou lhe pedir tirar a sua felicidade. Mas se você puder nos ajudar, gostaria muito que você fosse a Camaçari. Para mim foi um sofrimento, uma dificuldade muito grande. Mas eu disse, perguntei para ele: o senhor me permite eu ir lá, olhar? E eu fui. E quando eu cheguei lá, em Camaçari, que eu vi, né, a situação de necessidade de uma evangelização, e eu tenho muito gosto de formar grupos bíblicos, de incentivar, de fazer a igreja crescer, né, de construir. E eu vi que era uma cidade. E lá morava meu bisavô. Meu bisavô morava lá. Então tinha raízes da minha família lá em Camaçari. Então, quando eu voltei, muito sofrido, mas aceitei. Eu disse a ele: não, eu vou. Mas o senhor vai me ajudar muito, porque vai ser difícil, porque ele me pedia que eu fosse para lá com um projeto de criar a diocese de Camaçari, como de fato depois se fez. Aí eu pude retornar para Salvador. Certo, padre. Nós sabemos que dentro de 40 anos, né, muita coisa pode acontecer. Então, a gente gostaria que o senhor compartilhasse com a gente uma história marcante, que pode ter sido um momento engraçado, um milagre, algo que o senhor tenha presenciado nesses 40 anos que o senhor acha pertinente compartilhar conosco. Tinha muitas histórias engraçadas, muitas. Mas, por exemplo, eu me lembro de uma vez o padre Sérgio Ricardo, que é padre aqui em Lauro de Freitas, e nós tínhamos muitos jovens lá na ilha, muitos jovens. E eu corria como povo sempre, né? Para lá, para cá, atendia todo mundo na ilha. E eu invitei de fazer um encontro de juventude. E mandei que ele fosse para esses jovens. E reuni jovens da paróquia inteira, muitos jovens. E então, ele foi, mas aconteceu um incidente. Eles foram de Kombi com a turma, e a Kombi abriu a porta, e na hora eles caíram. Mas não se machucaram, não. Foi somente o susto. E então, depois, quando ele voltou, ele se lembra, se vê se ele vai sorrir. Então, ele voltou e telefonou para a mãe, né? Era seminarista, ele disse para a mãe: mãe, eu estou muito mal. E eu disse: menino, o que é isso? Você dizendo a essa mãe que você não está mal. Então, ele sorriu muito por causa disso, né? Mas também, assim, tem muitas histórias, assim, de alegria, de conversão, de pessoas que não conheciam a igreja, não conheciam Jesus, e que passaram a conhecer, e que depois manifestava, e foi uma beleza. Por exemplo, me lembro muito de um senhor lá em Camaçari, chamava Seu José. Ele tinha um prazer maravilhoso. Eu criei dia de quinta-feira lá uma adoração ao Santíssimo Sacramento, que a igreja ficava lotada, até na praça. Minha gente, o pessoal das repartições públicas, os professores, vinha todo mundo. E ele jogava flores para o Santíssimo Sacramento. Era uma apoteose muito bonita, em que a gente fazia esse serviço. Mas tinha outros casos também. Por exemplo, a criação de 8 escolas, numa época difícil, lá na ilha,
e que a gente criou para quase 600 crianças que nós tínhamos, né? E eu sofria muito porque precisava fazer um convênio com a prefeitura e era muito penoso, era uma humilhação, de verdade, uma humilhação que passava, mas aí eu dizia que em tudo Deus seja glorificado, que o meu cansaço ajude a superar essas crianças que hoje são pessoas de bem, que estudam e são agradecidos pela ação social que nós fizemos lá. Então, tem muitos casos com pessoas que, de fato, me dão muita alegria de eu ter colaborado e contribuído para que fossem cristãos de verdade na igreja e que continuam ajudando na igreja. Tem mais ou menos 2 ou 3 religiosas, alguns padres que também mandei para o seminário. Então, assim, foi isso. Tem muitas histórias para eu me lembrar e poder contar. Quando se tem bagagem, é muita história mesmo, né, gente? Nós sabemos que de 40 anos, né, não são só flores, como dizem por aí, né? É aquele momento que temos de tudo acontecendo na vida. Nesses 40 anos, o senhor se sentiu cansado, desanimado e ainda se sentindo dessa forma, o que o senhor fez para buscar forças para continuar exercendo o seu sacerdócio? Quando eu saí de Camaçari, eu estava muito esgotado, muito esgotado. Então, eu precisava um pouquinho rever. Voltando para Salvador, o meu sonho era voltar para a ilha, né? Meu sonho, meu coração está lá. O pessoal lá sabe disso. Então, meu sonho era voltar para a ilha. Mas tinha os padres que já estavam ocupando as paróquias lá. Então, Dom Josafá, que é arcebispo de Aracaju, ele me ajudou muito e me pediu que eu fosse para Salinas. Eu fui para Salinas, fiquei lá 3 anos e cheguei lá, eu fui para descansar e lá encontrei a igreja interditada e no chão, fechada e celebrada do lado. E o meu trabalho foi justamente restaurar a igreja. Mas assim, de fato, estava muito cansado, exausto. E Salinas é um pouco mais distante, não tinha com quem muito compartilhar essas histórias. Então pedi para voltar para Salvador. Aí de cansado do estado e fui para o Tororó. Fiquei 11 anos no Tororó. E fiquei muito retraído, só cuidando de uma pequena comunidade, mas fazendo o possível para que ela se restaurasse. De fato, a gente conseguiu lutar muito para comprar uma casa para o padre, restaurar um pouquinho a igreja. Foi lá que eu conheci Marcelo, vereador, que depois também ajudou muito na recuperação daquela comunidade, não somente a comunidade física, mas a comunidade espiritual. Então, esse momento de 2010 até 2020, foi um momento de muito recolhimento, de cansaço. Mas depois, Dom Dorival, que foi também religioso, bispo, hoje lá de Januário, em Minas Gerais, ele era bispo auxiliar daqui, ele conversando muito comigo, com também Dom Walter, e me ajudaram muito. Disse, não, Padre Jorge, vamos, e assim a gente refez o caminho. Mas foi um período de mais ou menos 10 anos de recolhimento para repensar um pouquinho a vida sacerdotal, pensar a vida espiritual e a vida de missão. Na verdade, eu sempre quis ir para a missão, né? Mas eu fiquei retraído, mas depois de 10 anos, assim, Nosso Senhor iluminou, que em tudo Deus seja glorificado. Quem pensa que a vida do padre é fácil, como o próprio padre fala, né? Orem pelos seus padres, que a vida do sacerdócio não é fácil, né? Padre, nós sabemos que além de padre, o senhor também é cônego, né? Explica um pouco para nós quais foram os motivos que levaram o senhor a se tornar cônego. Vocês sabem que se chama um cabido, né? É uma palavrinha que expressa um grupo de sacerdotes
que, por prestação de serviço, o reconhecimento do clero, do bispo, é indicado, é uma honraria. Na verdade, é somente um título de honraria que se dá de reconhecimento a um sacerdote zeloso, a um sacerdote que prestou muitos serviços à igreja, né? E eles acharam que eu poderia ser esse sacerdote, né? Quando, na época de Dom Geraldo, né? Dom Geraldo me conhecia bem, acompanhou bem, então eu fazia parte, né? Quem ajudou muito a criar a região episcopal da ilha fui eu. Depois eu construí muitas coisas, né? E sempre fui assim, na retaguarda, um padre com simplicidade, eu me acho assim, fico sempre na retaguarda, mas sempre pude colaborar com Dom Lucas, com Dom Geraldo, e assim eles achavam que, de fato, eu era merecedor desse título. Lembro que Dom Walter, Padre Walter, Monsenhor Walter, que era do Bonfim, ele me telefonou, mas a princípio eu resisto a esses títulos. Não queria aceitar, mas justamente eu morava numa comunidade com alguns padres, né? Eu posso dizer Padre Euclides, Padre Osmar, que é vigário-geral lá em Camaçari, o Padre Domingos, que está em Minas Gerais, depois mais alguns outros padres, Padre Vilalba, depois Padre Domingos, depois outro Padre Edson. Então estávamos sempre se reunindo na segunda-feira, e foi na segunda-feira que ele ligou. E eu disse, olha, o Monsenhor Walter está dizendo que os cônegos me escolheram para ser cônego, mas eu não me acho nessa função. Aí os padres, não, vamos sim. E o cônego, a função dele é a função litúrgica, cuidar sobre tudo da liturgia na catedral basílica, né? O nosso cabido é o primeiro do Brasil, nasceu junto com a criação da nossa arquidiocese. Eu sou muito grato, gosto muito de estar na reunião com eles, justamente um grupo pensante, que reflete, são alguns mais velhos, né? Talvez agora eu sou um dos mais velhos que esteja lá, porque os outros são novos, né? Foram eleitos agora, mas acho que somente eu e Padre Edson e o Padre José Carlos somos os três mais, porque tem os eméritos também, né? Mas assim, Monsenhor Demar, mas assim, eu me sinto muito feliz e agradecido, embora acho que não sou merecedor, mas fui colocado lá e agradeço. Bom, hoje, caso fosse possível, do senhor encontrar o jovem Jorge de 1986, o que o senhor diria para ele? Diria para ele assim que foi bacana ser Jorge. No tempo da juventude, foi muito bacana com meus amigos, ir para a praia, e para as festas, e não perder missa, né? Eu nunca perdi missa. Sempre gostava da missa, de manhã e de tarde, lá em Parípia. Mas gostei de jogar bola, de ir para a praia, de brincar, de filerear, estudar, sair com a turma, festejar, ir para o clube, dançar. Coisa natural de jovem. Então, eu diria a Jorge, essa coisa foi bacana aquele tempo. Gostei demais da minha experiência, de tudo que eu vivi, gostei demais. Que bom. Agora, né, no cenário atual, né, que nós estamos vivenciando no mundo de hoje, o que o senhor vê como o maior desafio para os novos padres que estão surgindo agora? Eu não entendo como um desafio, mas eu vejo uma fidelidade ao segmento de Jesus. Quem quiser me seguir tem que deixar tudo. E deixar tudo não significa dizer que está fora do mundo, mas saber fazer escolhas. Porque se eu escolhi ser padre, então eu devo escolher a escolha de padre. Né? Eu devo escolher a escolha de padre. Né? Procurar viver como padre. Então, assim, eu acho que esse é um desafio, porque de um lado a sociedade, o mundo
quer a modernidade, quer a novidade. E a gente aprendeu que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele é a grande novidade da nossa vida. Então, ele vai ser sempre a grande novidade. Então, não precisa ficar buscando em coisas, né? E eu gosto muito de viver a minha vida a partir daquilo que eu aprendi. Gosto muito das orações, dos cânticos antigos, gosto muito do apostolado da oração, da Legião de Maria, de rezar o texto, das novenas. Gosto muito, por isso que faço questão de que a novena seja um momento precioso na vida da paróquia, na vida da comunidade. Certo, padre. Qual o legado mais importante que o senhor deseja deixar para nós paroquianos e para gerações futuras? Eu penso que o legado que a gente tem que deixar é a gente mesmo. A gente mesmo, com aquilo que a gente é. Não querer ser aquilo que a gente não é, né? Eu sempre digo assim, eu tenho orgulho, muito orgulho, de dizer que eu nasci numa família pobre, que nasci no subúrbio, e tenho orgulho disso. Eu não nasci em berço de ouro, mas eu acho que Deus cuida de mim, assim. E não tenho vergonha de dizer, né? Das coisas que vivi, das coisas que eu passo, das dificuldades. Por isso, eu digo assim, às vezes eu não tenho esse refinamento, entre aspas, né? Eu não tenho esse refinamento, porque eu vim de uma família assim, que somos muito simples, mas que não precisa de coisas extraordinárias, nem de aparecer, nem de tiro, nada disso. Não, eu não preciso. Eu sou feliz naquilo que eu sou. E isso eu penso que é o maior legado que eu posso deixar para quem convive comigo. É isso. O Padre Jorge é o que ele é. Então, eu acho que esse é o maior legado que eu tenho que deixar. E convido todo mundo a ser assim também, né? Deixar. Porque às vezes a gente pode ser que quando a gente se torna padre, ou se torna médico, ou se torna uma pessoa pública, a gente se acha que é diferente do outro. Aí me faz recordar que Jesus disse assim: o maior no céu vai ser aquele que serve, não aquele que se exalta, mas aquele que se põe no seu lugar. E eu sempre me ponho no meu lugar. E aí também eu sou muito seguro, eu não deixo o lugar de padre para outra pessoa. Quando eu vou em qualquer lugar, até quando eu vou no médico, até quando eu vou para casa, eu sou padre. Ah, você é padre? Sou padre. Sim. Então, assim, eu não preciso me mostrar por aquilo de aparência, mas aquilo que eu sou, na essência, né? Então, eu agradeço muito de poder dizer isso, né? Que, de fato, o maior legado que cada pessoa deve deixar com aqueles que convivem é o seu estilo de vida, a sua maneira de ser. É isso. Que possamos aprender bastante com esse estilo de vida do Padre Jorge, que tem muita coisa interessante aí para a gente aprender, né? Se o senhor encontrasse Jesus Cristo hoje, o que o senhor perguntaria para ele? Eu encontro todo dia, na Eucaristia, né? Nos revés da vida, né? Todo dia, toda hora, eu converso com ele. E eu digo sempre, meu Jesus, me mostra o que eu devo fazer. Ô Jesus, eu estou triste. Ô Jesus, eu estou preocupado. Jesus, me mostra assim. Não estou conseguindo fazer isso, né? Então, ele é meu companheiro. Então, certas coisas que eu não entendo, né? E às vezes eu preciso ficar quieto, né? No silêncio, ficar quieto e deixar ele conduzir. Então, o que eu diria é isso. O que eu digo vai todo dia. Me mostre, Jesus, aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu devo ser, para que eu possa ser um bom seguidor. Encontrar sempre ser um bom pastor na figura de Jesus. Eu sempre digo assim, o meu sacerdócio encontra seu sentido no sacerdócio de Jesus. Aliás, o meu sacerdócio é o sacerdócio de Jesus, a extensão dele que passa por mim, né? Então eu gosto muito disso, de pensar nisso, né? E eu não sou, eu sou aquilo que sou por causa dele. Que bom. É isso. Que bom. Agora chegou aquele momento que a gente vai perguntar e o padre ele vai
trazer para a gente a primeira coisa que vem na cabeça, bem rápido, um bate-bola mesmo, eu jogo e o senhor defende, certo? Um santo de devoção, São Tomás de Cantuária, um título mariano, Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, um tempo litúrgico de preferência, Natal, um livro, O Pequeno Príncipe, uma música, tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo de Lulu Santos. uma comida que o senhor não dispensa, Feijão com arroz. Gosto demais. um sonho que o senhor ainda deseja realizar, Eu queria tanto ir à Terra Santa. Desejo muito ainda ir na Terra Santa. um lugar... Desculpa, pode Não era isso. Desejo ir à Terra Santa porque eu gostaria muito de ir lá e é o meu sonho. um lugar onde o senhor se sente mais perto de Deus, A minha capela, onde tem o Santíssimo Sacramento na minha casa. De noite, antes de dormir, aprendi isso com aquele padre que eu morei com ele, Padre Gaspar Custer. Sempre de noite, com todo o cansaço, estar na presença dele, às vezes somente para saudá-lo, mas ali me faz muito bem. o que é ser padre para o senhor em uma palavra, Em uma palavra, amigo. o que Jesus Cristo representa na sua vida, Tudo, tudo. Jesus é tudo para mim. Eu amo e me sinto fascinado. Os gestos, a maneira, os jeitos. É por isso que eu desejo tanto de ir à Terra Santa. Queria muito encontrar assim, essa maneira. Eu fico fascinado com a maneira de Jesus. Então, para mim, é tudo. como não poderíamos deixar esse momento passar, né? Gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para nós paroquianos da paróquia São José de Amaralina. Pronto. A mensagem que eu deixo é sempre de esperança, de alegria, não desistir. E quando a gente se sentir provocado, aí é que a gente vai para cima. Quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. Porque eu sei que meu amigo Jesus vai me dar a força, vai me dar a orientação. Não que a paróquia seja uma paróquia evangelizadora, uma paróquia acolhedora, né? Que chama muita gente, que é para quem a gente sai a viver. Porque o Padre Gaspar ele me dizia assim, que a vida é muito breve, passa muito rápido, e de fato passa rápido. 40 anos já passou rapidinho. Então é breve, é muito breve. Então o que a gente puder fazer para que a gente possa ter uma convivência bacana, né? Uma convivência onde todo mundo sai feliz, onde todo mundo procura se entender, apesar de que nós somos diferentes, né? Eu falava nesse instante com um rapaz aqui na porta, dizia para ele assim, olha, o que vale para a gente mesmo é a gente saber que a gente pode ser facilitador. A gente pode facilitar e não ser barreira, não ser criar dificuldade. Aquilo que o Papa Leão diz, né? A gente criar pontes, né? Criar possibilidades. É isso, eu desejo que essa paróquia de São José de Amaralina seja uma paróquia, e está sendo, né? Está sendo, eu percebo nos pequenos sinais da nossa paróquia que ela vai abrindo horizonte, abrindo porta. Quantas pessoas vão chegando, né? Eu fico feliz. Ontem em Jordana, depois seu José Carlos, que chegaram ontem, disse, padre, eu estou gostando de vir para aqui, né? Então eu desejo que essa paróquia seja uma paróquia acolhedora. São José, homem maravilhoso, que mostra para a gente no silêncio. No silêncio, vai discernindo a vontade de Deus para fazer com que a vontade do Senhor se cumpra através do seu gesto de obediência e de amor à família de Deus, que é a igreja. É isso que eu desejo desejar para vocês e agradecer por esse momento de alegria, de partilha, de dizer mais uma vez, né, que em tudo Deus seja glorificado. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E obrigado, Paulinho, pela sua generosidade. Obrigado aos que estão nos bastidores. Eu sei que Tiago,
Eu sei que meu coroinha, Juan, colaboram nessa entrevista, né? Estão por trás dos bastidores, porque nem sempre quem aparece faz tudo, né? Sim. Mas sempre nos bastidores tem gente trabalhando. Na obra de Deus é assim. Às vezes a gente está lá na frente, mas por trás tem muita gente servindo. Quantas pessoas nessa paróquia de São José de Amaralina vão servindo para que a palavra de Deus seja proclamada, anunciada aqui em nossa paróquia. Muito obrigado a todos vocês pelos serviços, pela generosidade e pelo propósito, de fato, de ser uma paróquia renovada no amor de Deus. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Padre, por o senhor deixar, né, dentro desses 40 anos, conhecer um pouco mais, né, da sua vida, da sua trajetória, de toda a sua história, e entender também um pouco do que é ter 40 anos de sacerdócio. Eu agradeço muito pela sua presença, pelas suas palavras, e agradeço também a vocês parafianos por estarem aqui até esse momento conosco. Eu não queria deixar de mandar um abraço para minha mãe, que minha mãe sempre me incentiva, vocês veem, mesmo com 95 anos, ela está sempre ao meu lado. E meu querido amigo, irmão, Padre Euclides, que não é irmão no sangue, mas é irmão na fé, irmão no compromisso, irmão no sacerdócio. Ele ontem fez 28 anos de padre e se ordenou no mesmo dia que eu me ordenei, na festa de Jesus, o bom pastor. Então, parabéns, Padre Euclides, meu irmão, meu amigo, que a gente continue assim, um ajudando o outro. Ele, no momento mais difícil da vida dele, ele, não sei porquê, eu me aproximei e ajudei ele. Ele disse que ele tem um compromisso comigo, de que quando eu ficar mais velho, que ele vai cuidar de mim. Então, eu já estou feliz da vida que tem alguém que vai cuidar de mim quando eu ficar mais velho. Obrigado, Padre Euclides, por essa sua amizade e pela sua colaboração na minha vida sacerdotal. Obrigado, viu? Como é bom ter amigos, né, pessoal? Desejo a todos uma boa noite.